Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos. O assunto do trimestre é sobre o cristianismo pioneiro com base em Atos dos Apóstolos. E vamos falar, nesse momento, sobre a lição de número 5, acerca da expansão da igreja. De forma proposital, eu vou deixar de ler a introdução, são poucas linhas, adentrar um pouquinho no primeiro tópico, que fala sobre a expansão do evangelho e a inclusão na igreja primitiva. Quando o autor, na página 26 da revista, diz: merece lembrar que o livro de Atos diz respeito a um manual seguro para entendermos como a mensagem de Jesus se espalhou pelos quatro cantos da terra ao longo da existência da igreja. Vale lembrar que o evangelho chegou até o mundo então conhecido da época. Dito isto, ele prossegue. Ainda em Atos, é possível observar como a igreja seguiu a sua marcha, mesmo diante dos desafios, e de modo constante localizando oportunidades para a sua expansão. E fala sobre as muitas passagens utilizadas pelos discípulos como estratégias destes homens que foram cheios do Espírito Santo e avançaram com a anunciação do Evangelho. Já o segundo tópico, eu tenho um vídeo que fala de uma forma detalhada sobre a evangelização em Samaria. Caso você queira assistir, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Mas caso contrário, você pode prosseguir de uma forma tranquila, ciente que o segundo tópico vai mencionar como referência bíblica Atos capítulo 8, que está sendo projetado, do versículo 1 até o 40. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. A gente sabe perfeitamente como se deu a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, a perseguição na igreja cristã, primeiramente pelos religiosos, que são oriundos do judaísmo. No segundo momento, haverá perseguição por parte do Império Romano. Mas acontece que quando a gente vai para o texto bíblico, e vale a pena observar a partir do versículo de número 5, fala sobre Filipe. Filipe era um judeu, sim, mas o que nós chamamos de judeu helênico. Ele tinha aquela influência grega, ele tinha relacionamento com pessoas pagãs por conta dessa ação helênica, conforme não apenas Filipe como judeu, mas outros que também eram helênicos. Então a gente precisa entender que Deus vai usar justamente Filipe, um judeu helênico, para ir até a cidade de Samaria. Nós sabemos perfeitamente que o povo samaritano não era bem quisto pelos judeus, havia uma barreira muito grande, social, racial, inclusive, religiosa também, e isso fazia com que os judeus, até mesmo convertidos a Cristo, ficassem com o pé atrás. E não tinha, até o momento, nenhuma disposição de pregar o evangelho pelas cercanias. Tanto é verdade que quando a gente olha e se reporta a Atos capítulo 2, as pessoas que eram representantes das dezenas de nações ali, elas eram judeus, nascidos naquelas regiões fora da Palestina, mas ainda assim eram judeus, com exceção, naturalmente, quando fala dos romanos, que eram cidadãos, portanto, que não eram necessariamente judeus. Feita essa observação, a gente vai notar que o evangelho ficou, digamos assim, circunscrito a Jerusalém. A igreja estava, digamos assim, um tanto acomodada. A igreja cresceu no primeiro momento, 3.000 almas, depois chegou a quase 5.000 almas. Nós temos a informação, inclusive no livro de Atos.
mas estava relacionada sempre àquelas cercanias da Palestina, quando não ali de Jerusalém. E o fato curioso é que em uma das perseguições, conforme diz lá no versículo 1 deste capítulo 8, que começou uma perseguição, todos foram dispersos, menos justamente os líderes que eram os apóstolos. A tendência é justamente perseguir os líderes e, por sua vez, os liderados. Mas aqui não. Todos são dispersos, menos os apóstolos. E os apóstolos não tinham, vou dizer assim, uma motivação. Até porque, quando a gente volta para o Evangelho, no primeiro momento, Jesus tinha dito sim para eles sequer adentrarem as aldeias samaritanas. Logicamente que a história continua e vai dizer mais adiante para ir pregar o Evangelho a toda criatura. Parece-me que aquela primeira instrução, e Jesus depois vai mudar o modus operandi, e ele vai fazer com que o evangelho seja pregado a todas as nações, vai abarcar todos os povos e não apenas os judeus. Ele muda, portanto, mas parece que os apóstolos não assimilaram muito bem essa ordem dada nesse momento final da vida e da presença de Jesus enquanto estava ali com eles. Naturalmente, Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, isto é, ascendeu aos céus, hoje está à direita de Deus, mas teve uma certa dificuldade dos próprios apóstolos e cristãos convertidos, que eram judeus, de alcançarem quer samaritanos e até mesmo, naquele momento, os gentios. E diz que Filipe, ele por ser um judeu helênico, ele não tinha essas barreiras sociais, políticas, econômicas, raciais, inclusive, ele vai para Samaria e anuncia Cristo Jesus. Todo pregador, todo professor de escola bíblica deveria estar encharcado da palavra de Deus, de modo que anunciasse tão somente a pessoa bendita de Cristo Jesus. A razão é óbvia. Jesus é a boa notícia ao mundo perdido. Jesus é a boa nova. Jesus não é apenas o conteúdo do Evangelho, mas ele é o próprio Evangelho. A gente vai observar que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E quando a gente se reporta à carta de Paulo aos Romanos, diz que o Evangelho é acerca de Jesus. Capítulo 1, versículo 3. Você pode conferir em sua Bíblia. O Evangelho, isto é, a boa notícia ao mundo, é Jesus. E Filipe, um judeu helênico convertido a Cristo, sabia muito bem disto. E ele anunciava Jesus. Nós temos a informação de que, através de Filipe, que, mesmo sendo judeu helênico, era um diácono, portanto, um homem cheio de fé, que era justamente um dos requisitos para ser parte do chamado diaconato, um homem cheio, ter com temor a Deus, um homem cheio do Espírito Santo, com sabedoria, e, sobretudo, essa disposição de servir, de acatar realmente o senhorio de Cristo. E ele vai às multidões, numa referência aos samaritanos, escutam e presta muita atenção nas coisas que Filipe dizia, e Filipe falava a respeito de Cristo Jesus, Senhor nosso, Deus nosso. E eles ouviam Filipe falar, mas viam os sinais que operava. Porque os sinais, os prodígios, isto é, os milagres, sinalizava para algo muito maior, para a pessoa de Cristo Jesus. Esta é a ideia justamente dessa palavra sinal, quando a gente observa no versículo 6 que está aqui no grego. Porque cada palavra, de acordo com o escritor, vai ter uma conotação. Por exemplo, o prodígio, ele tinha, era um milagre, sim, mas quando era denominado desta maneira, estava chamando atenção para o fato de causar um impacto na multidão. Agora, o sinal é para apontar. Então, o milagre, todavia, aponta para algo muito maior do que aquilo que acabara sendo feito de uma forma sobrenatural ou miraculosa. Desta maneira, esses sinais que
Deus operava através de Filipe estava apontando para Cristo Jesus. Saíam muitos espíritos imundos das pessoas que clamavam em alta voz, paralíticos e coxos foram curados. Diz o texto que eles foram contagiados de grande alegria naquela cidade de Samaria, porque foi ali que o diácono Filipe foi conduzido, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Tem a questão aqui de Simão, que eu não vou adentrar, porque demanda mais tempo, mas eu estou focado justamente no que o texto chama atenção e que salta aos nossos olhos, porque nos é dito que Filipe realizava sinais e milagres, as pessoas aceitaram o evangelho, receberam a palavra com alegria, mas não receberam o Espírito Santo. Nesse meio tempo, a notícia chega lá em Jerusalém. Os apóstolos não entenderam como é que pode. Até os samaritanos, esse povo, nosso inimigo político, social, racial, etc e tal, religioso também, é, recebeu o Espírito Santo. Talvez ficou com o queixo caído. E a igreja em Jerusalém decidiu mandar dois apóstolos. Pedro, a gente sabe a importância e a liderança de Pedro diante do chamado corpo apostólico, e João. João é aquele que, quando estava com Jesus, pediu para que o mestre mandasse fogo do céu e consumisse os samaritanos. É justamente esse homem. E graças a Deus que na ocasião Jesus não atendeu aquele pedido feito por seu discípulo, o apóstolo João. Graças a Deus por isso. Nós sabemos também que aquela mulher samaritana, conforme nos narra o Evangelho, ela saiu anunciando acerca de Jesus. E ela, de certa forma, com aquele testemunho, contribuiu para que os samaritanos ouvissem também, a priori, sobre Jesus. Mas agora, um momento é outro, Filipe faz sinais e prodígios através de suas mãos, eram feitas todas essas ações sobrenaturais, e diz o texto que Pedro e João foram para Samaria. Prossegue no versículo 15, dizendo que os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí você pergunta assim, que coisa estranha. Não faz sentido, porque nós recebemos o Espírito Santo no momento que cremos. E eles creram. Tanto é que eles foram batizados nas águas. Mas o que aconteceu? O que de especial houve aqui? Lembra que eu disse que em Atos 2 somente judeus e cidadãos romanos também, judeus que eram helênicos, porque eles nasceram fora de Jerusalém ou da Palestina e estavam ali representando as nações listadas por Lucas. Note que eles receberam o Espírito Santo, todos eles. Ninguém ficou sem o Espírito Santo. Mas acontece que, por conta dessa barreira social, política, religiosa, racial, os próprios apóstolos, Pedro e João, bem como os demais, e a igreja toda em Jerusalém tinha dificuldade de aceitar. Foi difícil e seria impossível descer goela abaixo. Como assim? Como assim que esse povo samaritano vai receber o Espírito Santo? Vai lá, confere. Mas aprove a Deus. Não por causa da deficiência da fé dos samaritanos. Pelo contrário, eles receberam a palavra de Deus com alegria. Eles foram batizados. Mas Deus reteve a dádiva do Espírito por causa dos judeus convertidos a Cristo que eram de Jerusalém. Por causa deste, Deus reteve e eles foram lá, viram que realmente tinham se convertido e recebem o Espírito Santo, e diz o texto que eles oraram por eles
para que recebesse o Espírito Santo. O versículo 16 explica a razão disto, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, ou seja, o Espírito Santo não tinha descido sobre eles. Desceu no dia de Pentecostes sobre todos, mas os samaritanos, Deus reteve para mostrar aos judeus convertidos a Cristo que até mesmo o povo samaritano recebeu de igual modo agora o Espírito Santo. E o versículo 17, então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Pedro e João se deram por satisfeitos e tem um diferencial. Quando a gente prossegue, vamos observar que lá no finalzinho, no versículo 25, quando fala eles, é uma referência a Pedro e a João, que foram lá conferir que negócio é esse. Samaritanos receberam a palavra de Deus, foram batizados nas águas. Estranho, não é possível. Foi lá, constatou, ora por eles, eles recebem o Espírito Santo porque Deus derrama, Deus concede o Espírito Santo a cada um dos samaritanos convertidos e o resultado é impressionante. Eles foram para lá, ó, rapidinho, como se diz no popular aqui no Rio de Janeiro, deram linha na pipa, foram rapidinho correndo para conferir. Mas quando eles voltaram, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles compreenderam de que o evangelho também era para o povo samaritano. Que coisa maravilhosa. Isso é o poder de Deus. De modo que, a partir do Pentecostes, nós temos uma manifestação especial. E esta retenção do Espírito é explicada a partir desse contexto que foi aqui descrito de uma forma resumida. É um desdobramento do dia de Pentecostes, porque agora os samaritanos foram não apenas incluídos na evangelização, através de Filipe, o diácono, que era um judeu helênico, mas tem aceitação por parte dos apóstolos, logo de toda a igreja em Jerusalém. Depois, a gente vai observar que o mesmo Filipe, ele deixa aquele povo samaritano, onde havia ocorrido tudo isto e muito mais, que provavelmente o livro não descreve, e um anjo do Senhor falou a Filipe. Ele teve aquela disposição de ouvir a voz de Deus. Ele estava sob a liderança do Espírito Santo. Irmãos, quando nós somos conduzidos pelo Espírito, nós obedecemos ao Senhor. Nós fazemos a vontade dele, custe o que custar. Porque o nosso prazer é estar no centro da vontade de Deus. E vai nos dizer que ele desceu para aquela região, conforme o versículo 26. Estou projetando o texto, você pode ler. Tinha um funcionário, um etíope, que era eunuco, mordomo-mor de Candace. Candace aí é um título, eu não vou agora entrar por menores, mas é isto mesmo. Da mesma forma que tem faraó, e houve vários faraós, nós temos Candace, que é um título, e na ocasião havia essa rainha dos etíopes. E este homem, eunuco, era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Ora, a informação que temos é que ele era um etíope, ele era um pagão, mas ele ia para Jerusalém adorar. O que isso significa? Por que Lucas se detém sobre o eunuco? Ora, é porque o texto está mostrando que ele era um prosélito. Ele era, digamos assim, convertido ao judaísmo. Tanto é que ele ia lá para adorar. Prossegue, ele estava lendo um texto bíblico, profeta Isaías, e tem algo clássico que até derivou um livro muito importante, Entendes tu o que lês? Do Stuart e Gordon Fee,
excelente para a interpretação bíblica e tem todo aquele acontecimento que vale a pena você ler com seus próprios olhos. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Por que ouviu que lia? Porque o eunuco estava fazendo a leitura em voz alta. E disse: Entendes porventura o que estás lendo? E ele respondeu: Como, pois, poderei entender se não há quem me ensine? Aqui, se alguém não me ensinar. E pediu para que Filipe subisse naquela, vou dizer assim, naquele carro, aquela carruagem, e se sentasse. A passagem falava sobre Jesus, nós temos aqui o texto bíblico, já foi dito que era sobre Isaías. O homem, no caso, esse prosélito, junto ao judaísmo, ele entende. Note que Filipe, uma vez mais, fala de quem? Da igreja de Jerusalém, das atividades ocorridas naquela cercania? Não. Fala sobre Jesus. Mais uma vez, o texto, através de Lucas, é enfático. Anunciou-lhe Jesus. Não pegou o texto de Isaías, começou a discutir. Não demonstrou erudição. Ele não quis ser não deu uma de sabidão. Olha, porque eu tenho um certo domínio sobre as escrituras. Irmãos, até mesmo no ambiente de EBD, quando não, no ambiente eclesiástico como um todo, existem pessoas que vão para a Bíblia apenas para tirar textos, geralmente fora do contexto, porque são textos que eles não entendem corretamente, porque se entendesse e assimilar e colocar em prática algo, algum princípio, alguma lição, mas utilizam a Bíblia para haver uma discussão interminável. Gostam de debate, gostam de discutir a Bíblia. A Bíblia não é para ser debatida, meus irmãos. A Bíblia é para ser entendida e uma vez compreendida, a gente pratica. É para isso. Com relação ao eunuco, a gente sabe que chegou a uma região, depois de ouvir falar de Jesus, ele foi batizado, havia água, logo em água, batismo é imersão, e Filipe diz, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E houve essa conversão é, maravilhosa, porque toda conversão é algo extraordinário. Nos coloca nessa posição em Jesus, porque nós passamos a estar em Cristo Jesus. Nós somos regenerados, isto é, nascemos de novo. No exato momento nós somos justificados diante de Deus. Começa o que nós chamamos de processo, uma referência à santificação. É no ato de conversão que nós somos imersos no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo ocorre no início da vida cristã e é para todos. Todos nós somos batizados no Espírito. Além disto, há uma outra terminologia dizendo que nós somos selados, que é aquela garantia. O Espírito Santo é nos dado como penhor até o dia da redenção. O crente não perde a salvação, como algumas denominações evangélicas propalam, ensinam. Pelo contrário, a vida eterna oferecida por Jesus é dada de uma vez por todos e para sempre. Aliás, se não fosse, se tivesse fim em algum momento, se perdesse, ela não seria eterna, seria uma vida temporária. Mas, ao contrário, a Bíblia nos fala sobre a vida eterna e o autor aos Hebreus vai fazer um trocadilho em momentos distintos. Ele fala sobre a vida eterna e a eterna salvação. Uma coisa é um homem grande, outra coisa é o grande homem. A gente sabe muito bem, né? A diferença no português. Da mesma forma, o autor aos Hebreus não deixa dúvida. A eterna salvação e logo depois ele vai mencionar a salvação eterna. De modo que quando a pessoa é realmente salva, ela vai perseverar na fé, ela vai continuar. E conforme diz lá a carta de Apocalipse, o livro, melhor dizendo, de Apocalipse, ser fiel até a morte. E você vai receber a coroa da vida.
porque o salvo verdadeiramente, ele é fiel, ele persevera na fé, ele tem o Espírito Santo dentro dele, habitando, direcionando, conduzindo sua vida, renovando sua mente e fazendo inúmeras outras ações que são da parte do Espírito dentro dessa alçada divina. Eu fiquei até o momento no segundo tópico da revista, conforme a página de número 27. Lá no finalzinho da página, a gente vai ver que ele vai mencionar sobre a conversão de Cornélio, porque diz assim, a visão de Pedro e a conversão de Cornélio, conforme Atos capítulo 10, versículo 1 até o 48. É de bom alvitre que você faça a leitura destes versículos, são bastantes versículos, vale a pena ler o capítulo 10 todo, e quando você vai para aquela primeira parte do capítulo 11, nada mais é do que a explicação. O que a gente pode mencionar, de uma forma, não para esgotar o assunto, é que Cornélio, ele era um homem piedoso e temente a Deus. E alguém vai dizer assim, ele é temente a Deus porque ele tinha uma reverência para com Deus. Não apenas ele, mas por ser piedoso, temente a Deus, ele acabava influenciando também de uma forma direta a sua casa. Afinal de contas, ele era um centurião, era um homem que tinha dezenas de homens ao seu comando. Todo centurião que é descrito na Bíblia é um homem de caráter, é um homem de palavra, é um homem valoroso. E não é à toa que ele tinha uma parte do exército romano sob o seu comando. Mas aí, o que as pessoas não atentam é que esta expressão temente a Deus, na verdade, indica, vou dizer assim, a sua condição. Tinha pessoas que eram judeus convertidos a Cristo. Da mesma maneira que havia dentro do judaísmo pessoas pagãs que se tornavam integrantes desse sistema religioso através do batismo, porque somente os pagãos que aderiam ao judaísmo eram batizados em água e eles se tornavam prosélitos. A expressão temente a Deus indica, vou dizer assim, uma categoria, pessoas que não era apenas porque tinha reverência a Deus, mas porque fazia parte de uma categoria dentro desse aspecto religioso. Eu vou ir para outra situação, porque a gente sabe, dentro do texto que estou passando aqui, você, eu parto desse princípio que você já leu ou vai ler, pode dar uma pausa nesse vídeo, continua depois, caso você queira. O mais importante é você ler e entender a palavra de Deus. Mas ele era um homem temente a Deus, um homem justo. Tem a questão do sonho, né, da visão, melhor dizendo, tanto de Pedro quanto de Cornélio. Tudo certo, Papai do Céu dirigindo todas as coisas. Chega lá na casa dele, tem aquele encontro. Nota que, a princípio, tem até um certo desconforto da parte de Pedro, porque diz que Cornélio chegou ao encontro e se colocou aos seus pés e o adorou. E ele, pô, que negócio é esse? Levanta, que eu também sou homem. E é curioso porque algumas pessoas hoje em dia quer que os seus liderados o idolatrem. Mas aqui não. A gente observa que Pedro recusou a adoração. Tem pessoas no meio evangélico que são idolatradas, são endeusadas na sua comunidade de fé, infelizmente. Mas o texto vai prosseguir, tem toda aquela tratativa, era um homem de oração, Cornélio, etc e tal, mas quando nós vamos observar, é, Pedro começa a falar, está pregando, mas de repente, agora chegou no caso 44, enquanto Pedro já tinha se encontrado, total, todo aquele procedimento tinha ocorrido, Pedro dizia ainda essas coisas, falava sobre Jesus, etc e tal, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus.
Todos, Cornélio, a sua família, né? Os da sua casa, os seus familiares, possivelmente os seus empregados, funcionários. Ele certamente chamou pessoas próximas, amigos, vamos lá, nós vamos receber uma pessoa muito importante, algo especial. Ele era um homem piedoso. Ele era dessa categoria de homens tementes a Deus. E disse que o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, veio uma comitiva, maravilhavam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Esse evento se deu mais ou menos entre 6 a 8 anos depois do dia de Pentecostes. Isso significa que dentro desse período o evangelho não tinha chegado aos gentios. Tinha chegado alguns anos antes aos samaritanos, ao prosélito, que era aquele eunuco, e agora chega aos gentios. Inicialmente, Atos 2 chegou aos judeus. E houve o derramamento do Espírito Santo. Observe que aqui é o dom do Espírito Santo. E a condição desse dom do recebimento, do dom do Espírito Santo, a condição do recebimento, conforme Atos 2, 38, 39, é justamente arrepender, crer no Senhor Jesus, depositar sua fé na pessoa de Jesus, que são as duas condições para a salvação. E Deus mostrou, e é o segundo episódio de línguas no livro de Atos, essa ocorrência de línguas, Deus mostrou para os que vieram com Pedro e próprio Pedro, que eles tinham recebido o dom do Espírito Santo por causa de quê? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Note que no dia de Pentecostes, os discípulos falaram línguas estrangeiras. O verdadeiro dom de línguas consiste em falar idiomas humanos de uma forma sobrenatural, através do Espírito Santo, como capacitação. E lá as pessoas ouviam falar das grandezas de Deus. Aqui, mais uma vez, eles, e é a segunda ocorrência de línguas, só existe mais uma terceira no livro de Atos todo, que vai compreender cerca de 28 a 30 anos, em termos de evento, e eles falam em línguas e magnificavam a Deus. O magnificar a Deus, que de maneira inteligível, está associado, está atrelado a falar em línguas. Lucas não diz que é diferente. E como que nós sabemos que foi da mesma forma que ocorreu nos dias de Pentecostes? Porque quando a gente vai para o capítulo 11, há uma explicação, como eu disse agora há pouco. Explica e diz o seguinte, neste versículo aqui, ó. Logo, o 15, logo que eu comecei a falar, Pedro está contando, está explicando. Desceu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Esse princípio, ele está se reportando há cerca de 6 a 8 anos, mais ou menos. São datas aproximadas que nós temos dentro da cronologia, mas não aconteceu no Pentecostes, no dia seguinte está acontecendo, ou na semana seguinte está acontecendo entre os gentios, não. Demorou um tempo, demorou um período, ó, no mínimo um ano. Algumas pessoas falam em 3 anos para chegar o evangelho a Samaria, são datas aproximadas. E agora vai demorar cerca de 6 a 8 anos para chegar aqui aos gentios. Mas Deus utilizou as línguas estrangeiras, as mesmas em termos de essência, que foram faladas, é, ou seja, nos moldes do dia de Pentecostes, porque Pedro vai dizer, desceu sobre eles o Espírito Santo como sobre nós no princípio. Logo, isso indica que aqui também eram línguas reais, línguas sem prévio conhecimento, porque eram concedidas de forma sobrenatural, isto é, miraculosa da parte de Deus. E ele faz alusão. Lembrei-me então da palavra do Senhor Jesus, que por sua vez citou João, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, já a conclusão, Pedro
nem lava as mãos, ele chega à conclusão, olha, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ele se reporta uma vez mais ao princípio. Quando ocorre o derramamento do Espírito Santo, os discípulos não são mais os mesmos. Mas ainda assim, lá no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, foi a primeira experiência com o Espírito. Antes, eles tinham o Paráclito, o outro Paráclito que era Jesus. Mas era necessário que Jesus fosse aos céus e enviasse, rogasse ao Pai para que enviasse o outro Paráclito para que estivesse com os discípulos de uma vez por todas e para sempre. Depois, a gente vai para a lição, algumas, e eu agora só vou fazer a leitura. Fala sobre a expansão e apoio aos cristãos em Antioquia, capítulo 11, do versículo 19, em Atos 11, 19 até o 30, nós temos que ler. Encontramos um importante testemunho de crescimento da igreja nascente. Estava em franca expansão, mas não deixou de lado a oportunidade de apoiar os cristãos necessitados. E neste item, a gente analisa, né, algumas fases da igreja. Lembrando que é em Antioquia que começa a chamada missão transcultural, a obra missionária. Versículo 19 a 21 fala sobre alguns discípulos de Jesus que estavam foragidos, né, da perseguição que havia se estabelecido lá em Jerusalém e naqueles arredores. Eles fugiram pelo mundo até então conhecido, chegando justamente aqui, ó, a Antioquia, conforme destaque. Em função disso, eles começaram a pregar o evangelho e muitos dessa cidade se converteram, entre eles judeus e gentios. É o que o texto nos diz. Eles anunciavam o Senhor Jesus. Note que a perseguição e, por sua vez, a dispersão fez com que o evangelho chegasse a outros povos. Coisa interessante. Deus havia dado uma ordem através de Jesus e eles permanecem até então em Jerusalém. Com a perseguição, eles são forçados a ir e pregar, naturalmente, o evangelho. No versículo 22 do mesmo capítulo, até o versículo de número 24, vai mencionar a chegada de Barnabé em Antioquia. Está aqui no versículo 22, você tem que ler até o verso 24. E houve um relatório, do evangelho que estava sendo propagado em Antioquia. Barnabé foi destacado justamente para prestar e checar as informações. E quando chegou a Antioquia, Barnabé ele constatou a veracidade do relato, do que estava sendo dito, e chegou, então, a glorificar a Deus pela expansão do reino dele aqui na terra. Ele se alegrou em Deus, porque a princípio foi verificar, constatou, e não teve outra coisa a fazer a não ser glorificar a Deus. E por esse motivo, Barnabé, que era servo do Senhor, ele vai apoiar os novos convertidos na cidade de Antioquia. Ele vai permanecer naquela localidade para edificar novas igrejas naquela região. E com isso, ele teve como confirmação aquela boa fama de ser um discípulo cheio do Espírito Santo, porque o texto diz, porque, no versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Nesse mesmo capítulo, agora a partir do versículo 25 até o 26, está aqui, vou deixar destacado, vai mencionar o recrutamento de Paulo para a igreja de Antioquia. A igreja ela vai crescer de uma maneira muito significativa, tanto é que foi necessária uma ajuda de pessoas especializadas para prestar apoio, e a gente vai notar que esses servos de Deus passaram um ano inteiro em Antioquia,
preparando multidões de pessoas. E foi justamente aqui, em Antioquia, que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos, que no grego dá a ideia de pequenos cristos. Nós somos como se fôssemos miniaturas de Cristo. Daí a necessidade de sermos cada vez mais e mais parecidos com o Mestre, o nosso Senhor e Salvador. Do mesmo capítulo, agora no versículo 27 ao versículo 30, a gente tem uma informação de um homem que era aqui mencionado como profeta, o Ágabo, enquanto o evangelho ia se expandindo em Antioquia, uma comitiva de profetas de Jerusalém chegara àquela região e Ágabo era um deles. Ó, naqueles dias desceram o profeta de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Os que, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Uma coisa curiosa é que é a primeira vez em um Novo Testamento, tem dois momentos na vida de Ágabo como profeta, que a profecia tem um cunho de predição neste viés neotestamentário. Porque geralmente o profeta ele fala as coisas, né, claro, concernente a Deus, mas ele anuncia a palavra de Deus. Primeiramente, esta é a ideia principal. Falar, tipo, em nome de Deus ou proclamar a mensagem de Deus. O elemento da predição, embora possa existir, como ocorreu, por exemplo, aqui, ocorre vez ou outra lá no Antigo Testamento, é ainda assim secundário. Faz parte da palavra de Deus, mas assim, ainda assim é secundário. De qualquer forma, os judeus se prepararam e enviaram uma contribuição de socorro para os cristãos da região de Judéia para atender às necessidades. O terceiro e último tópico vai falar sobre as lições inesquecíveis da experiência cristã em Antioquia. A primeira lição é que ele fala sobre atenção à missão e expansão, porque justamente nessa cidade que se tornou um precioso exemplo do efeito da visão expansionista do Evangelho em demonstração de que a missão de evangelização exige o envolvimento de todos. A obra missionária não deve ser feita somente pelo missionário. A igreja toda ela precisa se envolver. Aliás, a obra da igreja. O missionário no campo, na verdade, é um reflexo, ou é a igreja no campo através do missionário. Outra coisa que menciona aqui, como lição inesquecível, é ensinar e discipular. Houve um cuidado com a igreja em Antioquia, quando a, houve, assim, ocorreu aquela compreensão da liderança dos apóstolos de que os novos convertidos necessitavam de ensino e é chamado aqui de discipulado, o que demanda o quê? Engajamento dos cristãos. A terceira e última lição é o cuidado para com os necessitados. Diante daquela profecia, por meio de Ágabo, e que tinha aquela predição, o que eles fizeram? Se prepararam e atenderam às necessidades. Eles foram ágeis nesse sentido e providenciaram tudo. De modo que a gente observa, né, na página 29 que ele cita Gálatas capítulo 6 versículo 10, quando diz que fazer o bem a todos, mas principalmente aos que pertencem à família da fé. É lógico que a gente vai fazer o bem, por exemplo, aos nossos familiares, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, principalmente porque é mais que lógico, mas o fato de eu fazer as coisas em prol da minha família, estou dando um exemplo de uma forma menor, micro, não vai me eximir de fazer o bem
as demais pessoas. Da mesma maneira, às vezes a gente só evoca o versículo na parte final. Fazer o bem, fazer, a gente tem que fazer bem aos domésticos da fé, primeiramente ou principalmente. Sim, mas diz primeiramente fazer o bem a todos. De modo que não pode haver, por exemplo, acepção de pessoas. A gente faz o bem a todos e é claro que a gente vai acabar fazendo, principalmente os nossos. Mas fazendo pelos nossos, a gente não tem que, nos isentar da responsabilidade de fazer o bem aos demais. Ficou uma vez mais um vídeo longo. Eu não fiz a reprodução da lição, conforme vez ou outra eu tenho feito, mas fica aí o conteúdo da Palavra de Deus para a sua meditação. Eu sei que alguns irmãos têm a revista da revista Compromisso em mãos, outros acompanham por inúmeros motivos, às vezes para tentar ouvir uma explicação, alguma coisa desse tipo, quem sabe corroborar com a aula que vai dar no domingo seguinte. Mas eu deixo aqui uma sugestão para você que chegou até o final, naturalmente, né? Se você quiser fazer pergunta no decorrer da semana, deixa um comentário, sempre na lição que é anterior. Olha, com relação à próxima lição, lição número 6, você já leu? Eu tenho uma dúvida, você pode me ajudar? Por quê? Eu posso pegar essas dúvidas, essas perguntas feitas e colocar, vou dizer, no bojo da lição seguinte, sempre atendendo a sua necessidade, porque o objetivo aqui é ser útil, mas eu também faço a IBD para pessoas que não podem estar na igreja por motivo de saúde, por exemplo, porque está distante e não tem como assistir essa IBD presencial, tá bom? Fica aí, e sem falar que eu faço também para pessoas que querem aprender a palavra de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.